Tem um livro chamado E Ele Nos Deu Histórias. Eu sei que você já percebeu isso, mas a grande parte da Bíblia é feita por histórias, tá? Então é isso. Olha só, a grande parte da Bíblia Deus escolheu falar conosco contando para nós histórias, ok? Então o coração da mensagem é mostrar o quê? A história do plano redentor de Deus. Como é que isso aconteceu? Como foi que isso começou? E para fazer isso, Deus usa de história. E você já percebeu que nós gostamos disso? Nós temos um apreço por ouvir histórias. Nós gostamos disso. É algo que nos prende. Todo mundo gosta quando o pastor está pregando e aí ele usa uma história para ilustrar o sermão dele. E aí, aquele que já estava meio dorminhoco, ele renova de novo. As crianças têm a sua atenção prendida facilmente para contar a história. Por isso que é fácil ensinar a Bíblia para a criança, porque tem muita história e elas gostam de ouvir as histórias. Então, nós não podemos deixar que esse gênero tão apreciado para nós não atinja o objetivo de Deus, que é comunicar a nós a sua vontade. Mas é preciso entender como ela é construída. Ninguém senta ao léu e vai escrevendo. Há uma construção, há uma ideia, e se você entender isso, quando você estiver na sua casa lendo a sua Bíblia, e com uma caneta, um papel ao lado, você vai poder entender melhor isso. Então o meu objetivo é esse, não é só para professor, mas é para você ler a sua Bíblia na sua casa. Ele vai entender, você vai entender isso lá na sua casa. Vamos ler o texto, então, de Samuel? Aí, não sei se na sua está igual aqui, deve ser, Deus fala com Samuel em sonhos, né? O título aí em negrito, né? Mas diz assim a história. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornando o Senhor a chamar, Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Bérseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto a sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Ok. Então essa vai ser a nossa história, que eu vou aplicar os ensinos que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, quando a gente trata de narrativa, primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça: toda narrativa, toda história tem um enredo. Quer dizer que uma história tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Você já ouviu uma história que não tem fim? Já ouviu aquela história do rapaz que foi presenteado com uma bolinha vermelha? É uma história muito legal. Eu gosto de contar muito para as crianças essa história. Alguns já ouviram, né? A história da bolinha vermelha é o seguinte: um menino, filho de pais muito ricos, ele, logo que começou a falar as primeiras palavras, o pai, chegando, aproximando do aniversário, perguntou: filhinho, fala para papai, o que você quer de presente? E ele: bolinha vermelha. O pai tinha dinheiro demais, falou: bolinha vermelha. Mas foi lá para satisfazer o desejo do menino e deu uma bolinha vermelha para ele. O menino ficou contente demais, até melhorou na fala. Passa-se o tempo, chega o aniversário do menino de novo: filhinho, papai vai fazer uma grande festa para você, e para coroar a festa, o seu presente, o que você quer de presente? Pode pedir, meu filho, pode pedir. Pensou seu pai fazer isso, né? Aí ele falou: papai, eu quero uma bolinha vermelha. De novo: rapaz, faz o que eu estou pedindo, eu vou ficar muito feliz. Comprou uma bolinha vermelha. Esse menino tinha coleções de bolinha vermelha. Todo aniversário ele pedia uma bolinha vermelha. Ficou adulto. O que você quer de aniversário? Bolinha. Presente de casamento? Falei: casar. Presente de casamento, o que você quer? Uma bolinha vermelha. Aí aconteceu que esse menino ficou muito doente. E apesar de todo o dinheiro que o pai dele tinha, os recursos financeiros não foram suficientes para livrá-lo daquela enfermidade. E ele já estava à beira da morte. E o pai então foi visitá-lo, e o médico disse: olha, seja breve, ele tem poucas horas de vida. E o pai então entrou no quarto
E muito triste, né? Abraçou o filho abraçou o pai, tentou consolar o pai da sua partida. Mas aí o pai viu que o filho estava enfraquecendo e falou: filho, mas eu tenho uma coisa só para te perguntar. Fala, pai. Por que que todo presente que eu queria te dar, você sempre pediu uma bolinha vermelha? Todo aniversário você pediu uma bolinha vermelha. Ele disse: ah, pai, você não sabe. Pai, não sei, filho. É porque morreu. Essa história é muito boa você contar para a criança, eu resumi, mas você pode contar no primeiro ano, segundo ano, terceiro. Você passa umas 2 horas com elas, e quando você terminar, elas vão ficar furiosas com esse final. Por quê? Porque é uma falha nessa história. Ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela não termina de fato. Eu também vou morrer, você vai morrer, sem saber por que essa criança pedia essa bolinha vermelha. Então, as histórias bíblicas, elas não são assim. As histórias bíblicas, elas obedecem isso. Elas são simples na sua forma. Tá? Há um padrão clássico aí das histórias bíblicas. O início é aqui, o clímax é o ponto alto da narrativa, e depois termina lá em cima. Caminha para uma solução. Por exemplo, lembra da história de Abraão quando foi sacrificar Isaac? Começa uma situação tranquila. Deus pede. O autor, ele não dramatiza o pedido de Deus. Ele diz: Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Um pedido. Aí Abraão vai, pega o seu filho, ajunta a lenha, vai andando, deixa os seus servos, sobe o monte. Isaac: papai, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus vai providenciar para você o cordeiro. Qual é o clímax dessa história? Quando Abraão levanta a faca e aí vem o anjo. E o anjo diz: não faça isso com seu filho. Aqui está o cordeiro para você sacrificar. E aí a narrativa termina dizendo: e desceu do monte o pai e o filho. Então ele parte de uma situação tranquila, atinge um clímax. Nem todos são tão dramáticos quanto esse de Abraão. E depois caminha para uma resolução. Terminou a história. Ok? O de Samuel também. Deus não falava, um dia falou, né? Qual é o clímax? É quando Deus fala. Samuel não está entendendo, ele não está entendendo, até que ele diz, e então Deus falou. E depois, Deus continua falando. Então é assim, a história bíblica tem esse padrão simples. E aqui, isso que eu vou mostrar agora, é a cereja do negócio. Isso aqui vai te ajudar, e vai ajudar bastante. As narrativas, elas são construídas por uma sucessão de cenas. Cada cena representa alguma coisa que aconteceu em determinado lugar ou em determinado momento, dia, ano, mês, tá? Então, quando você vai estudar uma história, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que descobrir quantas cenas a história tem. Eu vou ensinar você a fazer. Tá? Qual que é a regra básica? A regra básica é essa aí, ó. Para você separar uma cena, você vai lendo a história. Sempre que mudar o tempo, ou seja, um dia, outro dia, mudou. É uma outra cena. Outros dias lá na frente, era manhã, aí depois ele já está falando mais à tarde, é outra cena. Isso é mudança de tempo, tá? E também tem a mudança de lugar. Então,
ele estava no palácio, depois foi para a sua casa, depois foi para o campo. Então são cenas diferentes. Quando eu começar a mostrar o texto, você vai entender melhor. Então, o texto de Samuel é um texto muito claro de mudança de cena por mudança de tempo. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Primeira coisa, vamos saber quantas cenas tem essa narrativa aqui. Olha lá. Versículo 1 diz: e o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então eu tenho uma cena aqui. Qual é a cena? Aqueles dias. Mas olha o versículo 2, como que começa? Certo dia. Então aqui é outra cena. Então nós vamos fazer assim, ó. Cena 1, naqueles dias. Ok? Então você isola isso aqui, deixa isso para cima. Cena 2, certo dia. Na verdade é certa noite, a gente vai saber depois que é certa noite. É a noite que acontece a coisa, né? Ok. O que acontece nessa cena 2? Samuel vai dormir, Deus chama ele 3 vezes, toda vez que Deus chama ele acha que é Eli, até que Eli diz para ele, olha, volta, se Deus se chamar de novo, diz, fala Senhor que o teu servo ouve. Aí Samuel obedece, Deus chama ele de novo, ele fala que eu ouço e Deus fala com ele. Então isso vai até o 14. Mas olha o versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Outra cena. Então, se a gente for dividir, a gente vai fazer isso. Cena 1 naqueles dias, cena 2 naquela certo dia, né? Cena 3 pela manhã. E o que acontece pela manhã? O Eli confronta Samuel. O que Deus falou para você? Me fala. Ele fica meio com medo, mas ele fala. Ó, Deus falou isso, isso e isso. Agora olha aí o versículo 21. Continuou o Senhor a aparecer em Silo. Aqui, ele já deixou de lado os episódios passados e está dizendo como foi depois daqueles dias. Então, cena 4, Deus continua a falar com Samuel. Quantas divisões, então, esse texto tem? Sem medo de errar. 4. Ok? Quais são elas? Agora, para ficar mais bonito, eu coloquei lá, naqueles dias, naquela noite, naquela manhã e nos outros dias. São as 4 cenas que você vai ter que dividir o seu texto. Fácil. Por quê? Eu apliquei essa regra. Mudou o tempo, mudou a cena. Esse texto tem 4 lições, pelo menos. 4 lições principais. Então, se eu for pregar, se eu estiver estudando na minha casa, se eu for ensinar esse texto a alguém, se eu for contar essa história na escola dominical para os meus alunos, eu tenho aqui que me prender a estas 4 cenas. Ok? Aí a pergunta agora é essa. Qual o tema dominante de cada cena? Ou seja, o que cada cena quer me ensinar? Porque eu estou tentando entender o texto. Ok? Você sabe que tem muita Bíblia que vem aqui falando sobre o chamado de Samuel. E tem muita lição de escola dominical que prende exatamente nisso. O chamado de Samuel. Será que é este o ponto da narrativa? Será que é isso que é o ponto dominante aqui? Esse é o tema? A gente vai ver que o chamado de Samuel acontece, mas não é não. O tema dominante não é. Quer ver? Olha lá. O que me diz naqueles dias?
naqueles dias, qual é o fato importante que ele diz para nós que acontecia naqueles dias? A palavra de Deus era rara. Então, qual é o tema? Gira em torno de quê? Da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, para trás mente, era rara. Deus não falava, as visões não vinham, e era assim. Da primeira cena, então, eu sei que o tema dominante é a palavra do Senhor. Agora vamos ver a cena 2, que vai do versículo 2 ao 14. Eu coloquei lá, ó. O Senhor chamou, aparece no verso 4, 6, 8, 10 e 11, o verso 11 diz: disse o Senhor. O tema dominante aqui é exatamente esse. Vai dizer, Samuel não conhecia a palavra do Senhor, mas agora o Senhor falou. Qual é a cena 3? Gira em torno do quê? Eli quer saber o que é que Deus falou. E a cena 4, nos outros dias, diz que Deus continuou a falar. Qual é agora o tema dominante de cada cena? A palavra de Deus. Certo? Você vê que ela aparece em todas as cenas e ela é central. Então, sem medo de errar. Sem medo de errar. 1 Samuel capítulo 3 é um texto que me ensina sobre a palavra de Deus. Aí o tema mais elaborado a gente pode aperfeiçoar, tá? Mas o tema é esse. Aí eu vou sugerir um tema aqui para eu fazer o meu estudo. Eu sei que o texto todo me ensina a respeito da palavra de Deus, ok? E eu vou sugerir um tema aí, o valor da palavra de Deus. Então eu vou dar uma aula e eu quero falar sobre o quanto a palavra de Deus é valorosa. E eu vou usar esse texto aqui. E eu vou fazer isso tranquilamente, sem medo de errar, seguro do que eu estou falando, sem a insegurança de achar, será que eu estou certo? Será que o que eu estou ensinando para os meus alunos está correto? Óbvio que está. Por quê? Porque eu fiz a coisa direitinho aqui. Ó. E foi isso que me mostrou. Então, como que ficaria agora um estudo baseado aí nesse texto, aplicando essa regrinha de dividir as cenas pela mudança de tempo? Eu faria mais ou menos assim. Ó, o valor da palavra de Deus pode ser visto até mesmo na sua ausência. Não é a primeira coisa que me fala do texto? É que a palavra de Deus era ausente, era rara. Por que o autor escreveu isso? Pense num povo que não é instruído pela palavra de Deus. Como é esse povo? Idólatra, não é? Injusto, promíscuo. E um pouquinho antes aqui, o texto me fala, sabe de quem? Da vida dos filhos de Eli, que eram sacerdotes terríveis. Eles roubavam lá do santuário, eram terríveis. Então, lembra aquele Provérbios 29, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então o autor, quando ele fala aqui para mim, que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, ele está também retratando o Israel, como Israel vivia naqueles dias, porque eles viviam ignorantes a respeito da palavra de Deus, porque Deus não trazia a sua palavra, Deus não ensinava a eles. Então,
Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas aqui Deus não está falando. Já pensou nessa tragédia? Na tragédia que é a ausência da palavra de Deus na nossa vida? O quanto a ausência dela em nós pode nos levar a coisas muito ruins? Então você pode tirar aqui. Primeira coisa, olha, você pode ensinar aqui. Vamos supor que você esteja dando aula para as crianças. Você pode ensinar essas crianças a serem gratas pelos pais que ensinam a Bíblia para elas, pelos professores que ensinam a Bíblia para elas, pelo pastor que ensina a Bíblia na igreja, que nós temos um privilégio muito grande, porque a palavra de Deus não é rara para nós, ou ela não deve ser rara para nós. Aquele que não tem vindo à casa do Senhor pode ser advertido nesse texto aqui. Por quê? Porque ele está vivendo ausente da palavra de Deus na vida dele. Porque quando a gente deixa de congregar, acontece isso. Isso aqui nos exorta, então, ao ensino, à meditação da palavra. Lembra do salmista? Olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, não deixemos que a palavra de Deus seja ausente para nós. É o que a primeira cena me ensina. A segunda coisa, o valor da palavra de Deus pode ser visto na vida de Samuel. O que a Bíblia diz de Samuel aqui? Samuel não conhecia o Senhor. Diz que Samuel não conhecia, porque ele não conhecia o Senhor, porque Deus ainda não havia falado com Samuel. Essas duas coisas andam juntas. Se eu não conheço a palavra, não tem como eu conhecer o Senhor. Então, o valor da palavra de Deus pode ser visto na vida de Samuel. Quantos anos Samuel tinha? Não tinha, né? Você já perguntou isso? Quantos anos Samuel tinha? São coisas que nos desvia do foco. Se o autor achasse fundamental a idade de Samuel, ele tinha falado que Samuel tinha 11 anos. Ok? Então, eu preciso buscar no texto o que o texto quer falar para mim. E o que o texto quer falar para mim é que esse menino, Samuel, olha só, embora ele viva onde? Dentro da casa de Deus, olha a tragédia que era a ausência da palavra de Deus. Um menino criado na casa de Deus era ignorante a respeito de Deus. E a sua ignorância a respeito de Deus se devia ao quê? Ao fato de que Deus ainda, de que ele não conhecia a palavra de Deus. Qual era a voz que Samuel conhecia? De Eli. Já viu isso? 4 vezes. Samuel tinha certeza de quem que chamava ele era Eli. Por que isso? Porque até agora Samuel só ouviu a voz de Eli. E o texto vai mostrar para mim que a partir desse momento Samuel não mais vai ouvir a voz de Eli. Ele vai ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus na vida de Samuel vai transformar Samuel de alguém que não conhecia o Senhor para um profeta de Deus. Na manhã seguinte, quem é Samuel? É o profeta. Está vendo? Olha se você quiser dizer o poder da palavra de Deus, ao invés de valor, né? Olha o poder da palavra. Um menino que numa noite não conhece a Deus,
Mas Deus falou com ele e pela manhã, quem ele é? Ele é o profeta que vai guiar Israel nos seus dias. Então aqui, esse fato vai mudar a vida de Samuel, vai transformar a vida de Samuel. Então, óbvio que nós devemos ser prontos para ouvir, mas mostrar que quando nós vamos à casa de Deus, a coisa mais importante lá é ouvir a sua voz. A igreja pode carecer de algumas coisas, mas ela não pode ser carente jamais da voz de Deus. Nós podemos ser carentes em utensílios e um monte de coisas, mas a igreja não pode ser carente da palavra, porque a palavra é quem transforma a vida das pessoas. E essa cena, ela vai me mostrar o que a palavra fez na vida do jovem Samuel. A próxima, terceira cena, gira em torno de quê? Da pergunta de Eli. O que Eli quer saber? O que é que o Senhor falou. Então, qual é o meu tema? O valor da palavra de Deus, né? O tema que eu sugeri. Então, o valor da palavra de Deus, estou entregando tudo aqui, né, Franastec, nossa aqui, ó. O valor da palavra de Deus pode ser visto na sua ausência, pode ser visto na vida de Samuel, pode ser visto no seu conteúdo, porque é isso que Eli quer saber. Eu quero saber o que foi que Deus falou. O que Deus falou. Nesse sentido, a forma que Deus falou com Samuel foi assombrosa, mas o conteúdo também foi assombroso. Porque Deus diz para Samuel assim: olha, eu vou te dizer uma coisa que eu vou fazer, e isso vai, qual que é o termo? Vai tinirão os ouvidos de quem ouvir. É porque era uma mensagem que o povo não esperava receber. Não esperava receber. Eu posso usar essa passagem para falar que Eli criou mal os filhos dele? Mas pode, está falando aqui. Mas esse é o ponto? Não. Então, o que é que você faz com essas coisas? Você faz as aplicações do texto, mas não é o foco do seu texto. O foco é esse aqui que eu estou mostrando. Então, o valor da palavra de Deus pode ser visto no seu conteúdo. Aqui, nesse caso, o conteúdo é de condenar o pecado dos filhos de Eli e de condenar a negligência de Eli, de não repreender os seus filhos. Então, a palavra, Samuel ficou com medo de falar isso para Eli. Ele é um jovem, ele sempre esteve abaixo da instrução de Eli. E ele sabe que o conteúdo é ruim para Eli. Mas ele fala, porque o conteúdo da palavra está sempre acima de quem fala a palavra. Ok? Quem fala a palavra tem que se submeter ao conteúdo da palavra. Ele não pode mudar. E Eli fala isso para ele. Falou, se você me esconder, me encobrir, ai de você, que Deus faça o que Ele quiser com você. Ele lança uma maldição aqui em Samuel, caso Samuel encobrisse. Então a palavra de Deus, ela é valorosa no seu conteúdo. Por isso, eu não posso encobrir o seu conteúdo das pessoas. Aí você usa o seu conhecimento bíblico lá. Lembra Paulo falando lá que ele
ele pregou todo o desígnio de Deus, que ele se esforçou por apresentar tudo às pessoas, então você pode rechear isso aqui com conhecimento. Ó, a palavra, Davi dizia isso, olha, a sua palavra é desejável mais do que ouro, muito ouro depurado. Ele diz, é mais doce. Ele está se referindo ao conteúdo dela, aquilo que ela ensina. É mais doce do que o mel. O apóstolo Paulo fala que a Bíblia é útil. Ok? Então, o conteúdo da Bíblia. Se prenda a ensinar o conteúdo da Bíblia é útil. Você sabe que é pecado, até ler a Bíblia pode ser pecado para nós? Sabia que pode? Orar também. Tiago não fala, vocês não sabem nem orar. Vocês oram para desbanjar em prazer. E ler a Bíblia pode ser até um ato pecaminoso se você não buscar utilidade. Porque Paulo diz, a palavra de Deus é inspirada e útil. Ela é útil. Você não pode usar de outro jeito. Se ela é útil, você tem que usá-la buscando utilidade. Eu tinha um colega no seminário, um dia eu repreendi ele lá. Ele ia no banheiro, e ele deixa, tem pessoas que têm esse hábito, né, de ler enquanto está no banheiro. E ele tinha umas revistas lá. E aquele momento dele com o vaso demorava, porque ele ficava lendo, tal. Aí um dia não tinha nada, rapaz, ele pegou uma Bíblia, cara, e foi pro banheiro. Eu falei, cara, não, cara, você está passando tempo, cara. A Bíblia é útil. Então, quando você lê, você tem que buscar nela utilidade. Porque o seu conteúdo é valoroso. Deus ia se ocupar de nos deixar isso aqui para futilidades. Então, Paulo lá fala, é útil para repreender, para corrigir, para exortar, para educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o seu conteúdo é forte. E ele reforça isso no texto quando fala que, versículo 19, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha o quanto o conteúdo dela é precioso. Pode confiar, rapaz. Deus não está falando aí? Então, o conteúdo dela é precioso, pode crer. Então, não encoberte, é útil, abra os ouvidos para ouvir, ainda que seja reprovação, mas o seu conteúdo é valoroso. Aí, o próximo. Nos outros dias. Então, o valor da palavra de Deus pode ser visto na transformação de um povo. Como que Deus resolve a situação do versículo 1? Que a palavra de Deus era rara. Como Deus resolveu isso? Não deixando sua palavra ser rara mais. Eu vou falar agora com Samuel constantemente, e Samuel vai falar com o povo o que eu disser. Ele passou no teste aqui, porque ele falou para Eli o que eu falei, e ele vai falar ao povo o que eu falei. A ideia é que Samuel seria para Israel luz para guiar esse povo agora. Olha lá, o versículo 20. Todo o Israel, desde Dan até Bérseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aí continuou o Senhor a falar. Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, Deus usa a sua palavra para transformar a situação caótica do versículo 1. Então, lembra o padrão lá que eu disse? Da história?
ela tem um início. Qual é o início? Deus não falava. Ela caminha para um ponto, um clímax, que é Deus falou. E ela volta de novo a uma situação tranquila, Deus continua falando. Mas o problema foi resolvido. A narrativa, ela caminha para uma resolução. Então o problema do versículo 1 é resolvido no final da narrativa. O povo agora não vai mais ficar sem ouvir a palavra de Deus, porque eles têm Samuel como o profeta do Senhor. Em Genebra, no ano de 1500, e agora a gente vai comemorar, né, esse mês, né, os 500 anos da Reforma, né? Houve uma frase muito ousada de Calvino lá. Ele disse, depois das trevas a luz. Porque Calvino entendia que o povo vivia em trevas, mas que agora, pela pregação da palavra de Deus, o povo chegaria à luz, conheceria a verdade. É algo que encaixa bem aqui. Esse povo vivia nas trevas, porque não tinha luz da palavra de Deus, e agora tem aquele que fala a palavra de Deus, que é Samuel, e não vai mais viver em trevas. Israel sabia quem ele devia ouvir, de quem ele devia buscar a palavra do Senhor. Ele diz, olha, todo Israel sabia disso. Então ali estava Samuel como luz. Beleza. Esse, no caso, seria o ensino aqui. Mas eu não posso parar. Por que eu não posso parar? Porque o centro da Bíblia é quem? Jesus Cristo, não é? Eu lembro uma vez um colega meu pregou um sermão lá no seminário, sermão de prova, né? A gente tremia muito nesses sermões de prova lá. E aí o nosso professor foi fazer a crítica do sermão e falou, olha, muito bom o seu sermão. Parabéns, você entendeu aqui o texto, muito bom. E a gente não tinha muita simpatia do rapaz, já começou a achar ruim, né? Falou, nossa, cara, o cara pregou um sermãozão aí. Aí o professor falou, só tem um problema o seu sermão. Você pregou no lugar errado. Aí, como assim no lugar errado? Você pregou no lugar errado. Você tinha que pregar esse sermão numa sinagoga. Para o judeu ia amar o seu sermão, porque não tem Jesus Cristo. Então o cara teve todo o trabalho, fez certinho. A hora de mostrar a verdadeira luz, ele falhou. Então você não pode falhar. Lembra aquele lema lá de que toda estrada leva a Roma? Em cada cidade havia uma estradinha que levava você a Roma. A gente tem que fazer isso aqui no texto bíblico. O texto que você estiver estudando, você tem que achar uma estrada que vai levar você a Jesus. Porque o foco da Bíblia é apresentar Jesus Cristo. Então, eu vou dar uma estradinha para você apresentar Jesus aqui. Você pode achar outra, mas eu vou te dar uma. Como que eu falaria de Jesus aqui? Eu ensinaria alguém sobre Jesus aqui, nesse texto. Bom, eu deixaria para o final mesmo, exatamente aqui nesse ponto que a gente está. E eu diria o seguinte, olha, Samuel foi uma luz para aquele povo. Mas, na verdade, Samuel foi apenas uma faísca da grande luz que viria ainda ao mundo. O que é que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Então a profecia de Isaías, né? E o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então aqui você diz, sim, mas Samuel foi apenas uma faísca.
Sabe por quê? A grande luz que nos traz, de fato, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é quem ilumina. Dele nós ouvimos a palavra de Deus. Ele é o grande profeta. Ele é quem ilumina todo homem. Ele é a luz das nações. Samuel foi luz para aquele povo por um período. Aí mas mais tarde viria aquele que seria a luz do mundo todo. E aí você fala sobre Jesus Cristo. Você não pode estudar uma narrativa bíblica e não conseguir, no final, essa estrada que leva você a apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Se você fizer isso, o seu ensino foi falho. Porque na hora mesmo de apresentar Jesus Cristo, você falhou. A narrativa que eu citei de Gênesis 22, de Abraão levando o seu filho para ser sacrificado. Qual é o caminho para eu apresentar Jesus Cristo ali? Isaac morre? Não. Por quê? Tem um substituto. Quem é? Um cordeiro. Ali é o caminho. Você sabe que você também tem um substituto? O cordeiro de Deus que foi morto. Deus, da mesma forma que Deus providenciou o cordeiro e livrou Isaac da morte, ele providencia Jesus Cristo para nos livrar da condenação. Está vendo? Eu tenho que ter esse caminho aí para eu chegar até Jesus Cristo. 42 minutos. Nós vamos fazer um exercício aqui rápido, num outro texto, para ver se vocês